Boa noite, sempre alerta. Muito bom, estamos aqui de novo. Hoje nós vamos estar recebendo no nosso canal presidentes de vários grupos escoteiros espalhados pelo Brasil. E vai ser sempre uma conversa muito boa e saudável. Eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos espectadores, os convidados, partindo aí aqui da chefe Josiane, por favor. Ok, boa noite a todos. Meu nome é Josiane, né? Eu sou chefe escoteira, sou presidente do grupo 193, Grupo Escoteiro do Ar, presidente Venceslau Braz, aqui da região de Minas Gerais. O grupo que eu pertenço no momento, ele tem 2 anos de atividade. Muito bem. Chefe Sandra. Boa noite, sempre alerta. Eu sou a chefe Sandra, do Grupo Escoteiro Canarana, 14º de Mato Grosso. Nós somos um grupo novo, estamos há 3 anos e esse é meu 2º ano como presidente e estamos aí para debater junto com os demais chefes sobre essas polêmicas, né? Muito bem, aqui chefe Magda, é isso? Oi, chefe, boa noite. Eu sou a chefe Magda, eu sou do Grupo Escoteiro de Setúbal, do estado de São Paulo, que é Distrito 25. Nosso grupo foi fundado há 7 anos, eu sou a 2ª presidente, estou há 3 anos. Chefe Manuel Michael. Boa noite, sempre alerta. Meu nome é Manuel da Rosa Micael, estou presidente do Grupo Escoteiro Laçador, 358, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou com 50 anos de promessa, na verdade 51 anos de promessa, e envergonhado com o que está por acontecer. Eu peço apenas que me desculpem no decorrer desse nosso debate, que eu estou com um problema de internet aqui, se houver alguma falha. Estou sempre à disposição. De início, eu gostaria de colocar para senhores e senhoras a questão que realmente está impactando a todos, né? Que é justamente a situação dos grupos neste momento. E também diante desta questão que foi posta em nível nacional da alteração dos princípios. Como estão os grupos escoteiros neste momento e se esta discussão ela é adequada, contribui ou não para a superação desse difícil momento por que passamos. Começamos, então, com a chefe Josiane, para apresentar a situação do seu grupo, como está sendo passar por essa pandemia e como esta discussão está impactando na gestão, na vida cotidiana do grupo, no trabalho com os jovens. Chefe Josiane, por favor. Então, o nosso grupo, como eu disse, ele é um grupo novo, nós temos apenas 2 anos, então no ano de 2019 nós começamos as nossas atividades e estávamos preparando para o ano de 2020, né, as melhorias. Estávamos ainda estruturando o grupo com as chefias e a pandemia ela veio e como em muitos grupos, né, mas prejudicou muito. Então, nós não fizemos atividades online, optamos por não fazer, principalmente porque acreditamos que era muito estressante para as crianças ficar o tempo inteiro em atividades online, sendo que a escola já estava exigindo isso. Então, nós ficamos sem atividade. Praticamente não tivemos
a aderência a registros esse ano, né? Então, o nosso grupo, a gente ainda vai fazer uma avaliação do que existe dele, do que sobrou. Nós temos, sim, uma equipe de chefe que já está comigo, que veio para o grupo, de outro grupo. Então, nós temos uns chefes antigos, né? Eu estou no movimento escoteiro há 11 anos, e esses chefes mais antigos é o que a gente conta hoje. A gente tinha muitos pais, muitas pessoas iniciando cursos, né, se preparando para se tornar escotistas, e a pandemia prejudicou bastante. E o que acontece? Aí, no meio de tudo isso, surge esse problema, surge essa polêmica. Agora, não seria o momento para mudança nenhuma, que, na verdade, não deveria nunca ter esse tipo de mudança, mas agora era o momento da gente estar pensando, planejando como que a gente retornaria para as atividades e como que a gente iria resgatar essas pessoas, os jovens, os pais e chefes eu tenho chefes que já desistiram, como que a União dos Escoteiros do Brasil, ela poderia nos apoiar para a gente socorrer o grupo, reestruturar e levantar, porque eu falo lá com os chefes que a gente vai ter que começar do zero. Como a gente fez lá em 2019, quando nós fundamos o grupo, que nós iniciamos o grupo do zero, nós vamos ter que fazer de novo, né? Tanto de recrutamento de jovens, quanto de escotistas. Só que agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar esse planejamento, parar essas reuniões, essa busca, para a gente focar nisso que está acontecendo. Então, isso aí é muito negativo para o movimento escoteiro, né? Isso aí, ao invés da União Escoteira do Brasil nos ajudar, ela está nos prejudicando com essas alterações. Então, eu acho que não seria o momento, né, de ter qualquer tipo de alteração, de qualquer tipo de mudança. O que a UEB precisava era nos dar esse apoio, inclusive com os registros, que eu acho que esse ano não deveria ter tido registro, deveria ter sido renovado de forma automática. Quem registrou o ano de 2020 deveria ter uma prorrogação de mais um ano, né, porque nós ficamos um ano sem atividade. E como que agora a gente vai fazer registro dos associados e com um valor que não é um valor acessível para todos? Muito bem, chefe Sandra. O nosso grupo é um grupo escoteiro novo também, só que era um grupo bem estruturado. Nós tínhamos ativos 10 chefes que trabalhavam ativamente, nós tínhamos todos os ramos funcionando, até o sênior. Nós tínhamos 49 crianças e jovens registrados, e a partir do momento em que houve a pandemia, o ano passado ainda a gente conseguiu registrar bastante, mas neste ano de 2021, nós passamos de 49 registros para 19. Muitos recuaram, perdemos 5 chefes que eram superativos, e concordo com a chefe Josiane que a UEB deveria estar preocupada em reestruturar todos os grupos escoteiros. Nós não temos muito respaldo da nossa regional, a gente sente muito, nós estamos afastados 900 quilômetros da nossa capital, e como todos os grupos escoteiros de Mato Grosso, nós somos um grupo escoteiro que batalhou e conseguiu muito equipamento, nós fazíamos atividades super legais com as nossas crianças, nossos jovens, e trabalhamos sozinhos. A gente sente muito a falta de apoio da regional e muito a falta de apoio da UEB. Eu e os nossos chefes tivemos uma reunião, todos somos contra essa mudança, todos. Eu tenho chefe que já propôs em que a gente desafiliasse a UEB agora, sem esperar nada, e partíssemos para outra filiação, para que a gente continuasse ensinando e formando cidadãos, que é o nosso objetivo, o objetivo de todos. Então, não é o momento, estamos muito contrariados,
E eu sei que juntos nós venceremos. Eu já propus para todos os chefes da nossa regional, para que a gente se juntasse e tivesse uma voz ativa, porque os nossos delegados, eles estão praticamente, eles não falaram declaradamente, estão em cima do muro, e a gente puxou eles, queríamos saber certinho qual seria o voto, eles não falaram, mas a gente sentiu que eles estão a favor, então isso é muito ruim. Nesse momento, os grupos escoteiros têm que ser reestruturados, tá? Ainda estamos em pandemia, nem estamos saindo, estamos ativamente em uma pandemia. Precisamos resgatar mais jovens, precisamos trabalhar ativamente para que todos os grupos escoteiros cresçam. E o que eu estou vendo, o que nosso grupo está sentindo, e que isso vai se dissolver. Isso vai acabar, os grupos vão partir para outros lados. Então, isso é muito triste, chefes. Isso é muito triste para todos nós que somos escotistas, para todos nós que levamos às nossas crianças os deveres para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. Como é que a gente... Eu não vou ter coragem de apoiar nada dessa mudança, como todos os meus chefes também não. Então, o que a gente espera da UEB é que eles recuem e eles olhem para todas as unidades escoteiras locais de todos os estados do Brasil e saibam quanta dificuldade a gente tem. Porque eles não querem saber da dificuldade, eles só querem saber do dinheirinho, eles só querem saber das nossas inscrições, né? Então, fica aqui a nossa indignação quanto a essa mudança que querem fazer. Muito bem, dando sequência à nossa conversa, gostaria de ouvir também a chefe Magda. Então, chefe, o nosso grupo, a minha cidade é uma cidade do interior do estado de São Paulo, tem no máximo 35 mil habitantes, e assim, é uma cidade que não tem muitos recursos, principalmente para jovem, e o grupo escoteiro está sendo, né, é uma possibilidade para eles. A gente, por Deus, a gente conseguiu renovar bastante, quase 90% dos nossos jovens em chefia. A gente está com bastante dificuldade com chefia de lobo, porque eles são mais velhos, grupo de risco, né? Mas a gente está fazendo atividade presencial, porque a nossa sede é emprestada, tem bastante ao ar livre, uma florestinha, tudo. Mas quando eu fui uma das fundadoras, junto com os chefes que ainda também permanecem alguns, o que chamou a atenção nossa foi isso, né? Esses princípios que que me deixou, que era para com Deus, para com a pátria, para consigo mesmo. Então, isso está deixando a gente um pouco desmotivado, porque a gente acreditou nisso, né? E é o que a gente está querendo seguir. Eu entendo, a minha profissão é serviço social, eu entendo da diversidade, eu entendo que a gente tem que respeitar tudo, mas eu acredito que isso é uma coisa que é inerente ao ser humano, você tem que respeitar de qualquer forma, não que se eu falo para com Deus para mim e o outro para outro é um outro nome, a gente vai respeitar. E é o que eu falei para o meu distrito, né? Diferente da chefe Sandra, a gente tem um distrito bem presente, eles já fizeram uma reunião também com o distrito inteiro de chefia para ouvir a nossa opinião, porque eles vão levar lá na Assembleia o que a gente pensa, né, desse assunto. E assim, a gente não está. Aqui no meu grupo, nós temos acho que são 15 chefes, mais ou menos, ativo dá uns 10. Ninguém está contente com essa mudança. E é o que a chefe Josiane falou. Eles deviam estar concentrando a energia para apoiar os grupos nesse momento, não entrar com uma polêmica dessa, né, para uma discussão, que a gente está mais preocupado em todo mundo ficar bem, né, todo mundo passar por essa pandemia e um dia a gente conseguir
de novo fazer um acampamento com esses jovens, né, voltar à nossa ativa, e aí fica gastando energia com isso. Parece que está querendo mudar o foco da gente para passar meio despercebido, né? Porque a gente está todo mundo pensando no Covid, e aí eles entram com esse assunto, parece a Congresso Nacional lá. Mas, assim, a gente não está mesmo de acordo, a gente quer que continue da maneira como a gente aprendeu, né? O jeito que a gente entrou. Dando sequência, gostaria de ouvir o chefe Manuel, Micael. Boa noite aos irmãos que adentraram agora a nossa reunião. Fernando, a situação que se propõe, as nossas duas, na verdade, irmãs escoteiras, colocaram claramente para nós. A questão da pandemia, efetivamente, mexeu com todos os grupos. E isto foi uma forma genérica, independente do norte, do sul, do leste, do oeste. Todos nós sofremos com essa pandemia. Estamos com problemas de retorno dos jovens. Estamos com escotistas desmotivados. Estamos com jovens desmotivados. E é uma vergonha que hoje tenhamos uma discussão que desvia, como foi dito pela nossa irmã agora há poucos momentos, a atenção do problema maior. A chefe Sandra colocou que os delegados da sua região estão em cima do muro. Na verdade, os nossos delegados, em geral, estão muito assemelhados aos nossos políticos, independente de matizes políticos, tá? Matizes partidários. Eles, no momento que são escolhidos por nós para nos representar, eles passam, como se fosse a coisa mais normal, a representar a eles próprios, seus próprios interesses. E, na verdade, deveriam estar nos ouvindo para nos representar. Isso não é um problema em Mato Grosso. Isso é um problema que acontece na maioria dos estados da nossa federação. Há poucos dias, acredito que todos tenham recebido, um documento intitulado Intolerância Religiosa. Um documento emitido pela... Até não tem mais o hábito, né? Foi tirado a UEB, hoje é só Escoteiros do Brasil, dizendo, e até me pareceu uma forma meio de pressão para que o grupo como o nosso se amedrontasse em relação a isso. Mas vejam bem, este documento, intolerância religiosa é o que está sendo proposto. Está sendo proposto uma intolerância, aonde a minha crença exige a presença de Deus e eu não poderei mais usar. Eu estou sendo intolerante? Será assim que está se vendo isso? Não, meus irmãos. A intolerância está vindo de cima para baixo. De cima para baixo. Foi dito também, inclusive pela Josiane, e com toda a propriedade, nós estamos precisando de apoio para juntar os cacos, os caquinhos, que esta pandemia, que não está sob nosso controle, deixou em cada um dos grupos escoteiros. E isto não está sendo uma preocupação. A preocupação é justamente, na minha opinião, e dos meus irmãos escoteiros do Grupo Escoteiro Laçador, é que há uma intenção de efetivamente desestruturar o movimento escoteiro. Nós poderíamos citar aqui, e não é
o fórum, não foi para isso que foi chamado. Outras tantas ações que estão sendo diretamente, como eu poderia dizer para vocês, impactadas sob as nossas cabeças, com violência, para N assuntos não escoteiros. Não vou me prolongar muito, Fernando, muitos querem se colocar. Eu acabo me empolgando, mas quero dizer a todos que não aceitamos esta situação. Não aceitamos essa situação. E lutaremos até o último momento. Estamos todos juntos com vocês. Muito obrigado por essa primeira inserção e colocar a nossa opinião por aqui. E quero dizer para vocês, esta não é a minha opinião individual. Eu aqui represento o grupo escoteiro que presido. Então, senhores, e senhoras, quando eu critico os nossos representantes, eu não faço como eles. Eu aqui estou falando por todos os 9 escotistas que hoje estão ativos e mais 3 que estão inativos do Grupo Escoteiro Laçador 358, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Obrigado, Fernando. Agora, na sequência, o chefe Kilber Siqueira. Boa noite a todos, sempre alerta. Então, fazer um pequeno histórico para a gente entender até que situação que nós estamos. O nosso grupo é um grupo bem novo, foi fundado no início de 2019. Então, assim, quando a gente estava beirando um ano, começou a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe muitos erros, né? Tanto pessoal, quanto no que diz respeito até atividade escoteira, o que é normal. E esse ano, nós estávamos começando a falar do grupo novamente, nós perdemos alguns chefes que saíram, por essas razões, vários jovens. Então, eu costumo brincar que o nosso grupo acabou esse ano, e no final de junho, nós reunimos com alguns chefes e decidimos uma coisa. Nosso grupo não estava registrado esse ano, né? Até junho ninguém estava registrado. Começamos a perceber quantos jovens estavam entrando em depressão, quantas famílias também estavam passando por várias dificuldades devido à pandemia. Em mês de julho nós começamos a luta novamente. Então, de um mês e meio para cá, nós conseguimos quase 40 jovens. O grupo tinha acabado, tinha 30 na época. A metade voltou, a metade não retornou, e estamos quase 40, estamos aumentando. Só que quando veio essa discussão, vamos dizer assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Enquanto os grupos estão lutando para sobreviver, para manter o escotismo, preocupados com os jovens, com a saúde dos jovens, que parece que para alguns não é prioridade, né? Todo dia a gente escuta, infelizmente, notícias de jovens suicidando devido à depressão. Muito sério. E por isso os jovens estão... Mas, ao invés de trabalhar isso, veio essa bomba, essa discussão nesse momento é sem sentido. Primeiro porque vários grupos possuem pessoas de várias religiões. Muito poucos se incomodam realmente com isso. Muito poucos se incomodam. Né? Eu acho que o escotismo, infelizmente, na OEB, está virando uma militância ideológica. Ao invés de nós falarmos de respeito ao ser humano, estão escolhendo algumas bandeiras. E isso é lamentável. Nós temos problemas tão grandes, por exemplo, como o escotismo é caro. Jovem de baixa renda não pode entrar, né? Ou tem dificuldade, pelo menos, né? Então, nós não temos apoio para que isso aconteça. Aí, como eu escutei recentemente de uma pessoa que era a favor dessa mudança, mas existe taxa de isenção. É só a manutenção anual que se gasta com escotismo? Não é, existe muito outros gastos. O uniforme é caro, o traje é caro, tudo é caro. Então, assim, em vez de nós estarmos discutindo uma forma de fazer que o escotismo seja mais acessível para esses jovens de baixa renda, né, e nós trabalhamos muito com esses jovens.
Não, nós estamos buscando chifre em cabeça de égua, como diriam os antigos, né? Nós dialogamos aqui com o pessoal do grupo, dialogamos com as famílias, com os jovens, nós abrimos uma discussão com o nosso distrito, até fizemos um manifesto, uma carta de repúdio, mandamos à região e a cada um dos delegados receberam essa carta de repúdio a esse tipo de atitude que está acontecendo. E qual foi a surpresa que um dos delegados, explicar mais ou menos como foi a dinâmica. Nós fizemos reunião com os presidentes e buscamos as opiniões, né, de cada grupo. Cada presidente ficou responsável de conversar com os jovens, de conversar com os chefes e com as famílias. Que algumas pessoas esquecem que o que mantém o escotismo, financeiramente falando, é a família, né? Hoje é moda conversar diretamente com o jovem. De vez em quando eu vejo umas atividades nacionais aí que me deixa meio que cabelo em pé. Certos assuntos querem conversar diretamente com os jovens, como se a família não fizesse parte desse contexto, né? Mas, enfim, nós conversamos com as famílias, cada grupo conversou com as famílias, com os jovens, com a chefia, e, através disso, cada presidente foi responsável de colher os nomes de quem era a favor dessa carta, que foi apresentada a cada um desses membros. E, no momento de pandemia, não dá para você fazer uma reunião presencial. Fizemos uma assinatura virtual, pegamos o nome de cada um e enviamos. E um dos delegados chegou vamos dizer assim, a desacreditar, né? Ele só não usou a palavra, como que eu vou dizer, moleque, mentiroso, mas outras coisas ele usou. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas já estão com a opinião formada e não quer dialogar mais. Hoje, quando você é contra determinado tipo de assunto, dentro do movimento escoteiro, alguns nomes já vêm, né? O chefe falou referente à intolerância religiosa. Aí teve documento oficial, que para mim é uma pouca vergonha, né? A nossa coordenação nacional emitiu um documento ridículo daquele que emitiu, chamando de antissemita, e aqueles nomes horrorosos lá, como se quem fosse contra fosse dessa forma, né? E algumas acusações sérias que eles fizeram. Ou seja, se aconteceu aquilo que ele falou, o que não houve nenhum tipo de prova, aquilo é crime. E crime não se resolve dentro da instituição. Existem instâncias para isso. Então, eu acho que o grande problema hoje é a falta de diálogo. Decidiram algo que já foi vetado na Assembleia, colocado no meio de votação, foi vetado. Estão fazendo algo de extraordinário, uma Assembleia extraordinária para decidir algo que já deveria ter sido abafado há muito tempo. Não estão escutando, né, quem interessa, porque o escotismo não se faz dentro de escritório. O escotismo não se faz dentro de escritório, se faz na unidade escoteira local. É lá que a gente tem que escutar, né? E esses documentos que falam em nome de jovens, que jovens? Os do nosso grupo não foi ouvido, não sei. Eu não conheço um jovem que foi ouvido, né? Esse documento, falamos em nome dos jovens escoteiros. Que escoteiros? Os nossos estão no registro. Os nossos estão registrados, assim como vários outros. Quem são essas pessoas que estão emitindo opinião em nome de todos? Eu acho que precisamos dialogar mais. Eu acho que está faltando isso. Mas, infelizmente, as nossas lideranças não sabem dialogar. Resolvem as coisas de um tempo para cá, entre quatro paredes, entre pessoas que pensam iguais, e não escutam as pessoas que realmente fazem escotismo. Eu acho que é isso que está faltando agora, um diálogo maior. E não deveria ter criado todo esse clima se tivesse dialogado. Precisamos avançar no que diz respeito à inclusão? Precisamos. A diversidade? Sim. Só que em todos os aspectos, né? Eu costumo brincar que parece que na instituição existe 3 grupos sociais só. Só 3. Né? Não preciso nem nomear aqui quais são. Eu trabalho com pessoas com deficiência e não vejo eles privilegiados dentro da instituição, de forma alguma. Né? Aí uma pessoa falou, enquanto nós estávamos discutindo, algumas pessoas da região, que então
que eu não conheço os documentos. Eu falo, olha, escrever, qualquer alfabetizado faz, escreve. Agora, a prática da inclusão é outra coisa. Isso que eles estão fazendo não é prática de inclusão. Não se faz inclusão excluindo ninguém. Se faz com diálogo. É assim que a coisa funciona, né? E é isso aí. Então, todo mundo revoltado. Os grupos aqui do nosso distrito, boa parte, os que se pronunciaram oficialmente são contra, né? Tem 2 grupos do nosso distrito que não se pronunciaram oficialmente ainda, mas os que se pronunciaram são totalmente contra, as famílias são contra, e o nosso grupo já está discutindo, já, infelizmente, eu falo que é infelizmente, porque está acontecendo de forma errada, né? Nosso grupo está discutindo a sair da UEB, porque não dá. E, infelizmente, somos agredidos verbalmente quando discutimos, quando não concordamos com essa pouca vergonha que está acontecendo, né? Então, é isso aí, não deveria ter chegado a esse ponto. Criou-se uma guerra entre nós, irmãos escoteiros, infelizmente, por falta de diálogo e, principalmente, por falta de liderança. Se nós tivéssemos líderes competentes, teríamos chamado do diálogo, né? E, para finalizar, eu gostaria de falar uma frase que eu escutei de uma pessoa, disse que os delegados são escolhidos pelas unidades escoteiras, mas nas votações votam com suas próprias convicções, assim como os políticos. Só que essa fala não foi dita por alguém que estava revoltado, era alguém que dizia que isso era normal. A gente escolhe, entrega na mão da pessoa e ela decide em nosso nome o que ela quiser, independente se a maioria é contra ou não. E é assim que nós estamos. Infelizmente, estão pensando e estão agindo assim, e se nós não começarmos a nos inteirarmos e até nos fazermos presentes, como eu sempre tenho dito, muitas vezes a gente pratica o escotismo e esquece da política da instituição. Acho que está na hora de a gente começar a observar a política da instituição também. Chefe Alaildo, por favor. O nosso grupo, eu não sei nem quantos tem ainda. A verdade é essa, né? Você vê que eu e minha esposa e alguns estamos trabalhando para melhorar o grupo, para dar um visual que nossa sede é muito grande. E não é em escola, coisa, é um terreno próprio. Quer dizer, próprio em termos, que é do município. Eles nos passaram esse local e nós estamos trabalhando porque ficou muito tempo parado, deteriorou muita coisa, né? Então, aí, nós estamos mesmo trabalhando, gastando dinheiro nosso para poder refazer a sede, porque nós não temos mensalidades. Então, 2 anos sem mensalidade, já viu, né? Sorte que nós temos patrocinadores que nos ajudam, mas é muito pouco, dá para pagar as contas, às vezes ainda falta, porque nós gastamos muito em materiais. Mas quanto à nossa vivência no escotismo, eu tenho 57 anos de escotismo. Desde jovem, né, eu entrei como escoteiro, desde jovem estou no escotismo e fui subindo, subindo que eu digo sênior, pioneiro, chefe. E nessa minha caminhada como chefe, nós tivemos muitas mudanças, principalmente de uniforme, né? Eu já passei por umas 5 ou 6 mudanças de uniforme. Agora, esse negócio de vestimenta, para mim, é uniforme. Eu não sei por que botaram esse nome de vestimenta. Isso é coisa nova, né? Então, nós trabalhamos na equipe de formação aqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu não estou tão desatualizado, né? Quanto a tudo. E nós mesmos, alguns da nossa equipe, estão contra essa mudança, né? Desses fundamentos. E, principalmente, tirar Deus da promessa, né? Isso não tem nada a ver, porque nós somos
um movimento onde Baden-Powell colocou Deus à frente. Não foi eu que coloquei, não foi você, não foi ela, não foi ela. Foi Baden-Powell, fundador. E a OSME mesmo fala aí que Deus tem que estar. Né? E agora vem uma turminha com uma conivência de adultos, né? Para querer trocar tudo, mudar tudo. Eu não sei onde vamos parar. Não sei se o escotismo aguentará essa queda, porque vai ser uma queda muito grande. Como nós vimos aí, vários, naquele grupo, outro grupo que nós estamos, vários chefes já saíram do movimento, estão em outras associações. Eu não sei como vai ser ainda aqui a nossa, né? Mas também nós temos muitos grupos, eu tenho um outro grupo que eu participo, está todo mundo falando, e eu quando coloquei aquela... Foi ontem ou antes de ontem que eu coloquei aquela coisa dos Estados Unidos, né? Falando que a Boy Scout of America, né? Também entraram pessoas que destruíram. Eu sei que houve uma queda lá muito grande e eles tiveram que pagar muita multa sobre esse negócio de pedofilia, né? Porque muitos entraram em conflito com a BSA e eles tiveram que gastar muito. Diz que estão bem baixo o caixa deles. Por quê? Foram lançar essas coisas, né? Esse método aí de trabalhar, que não sei de onde eles tiraram isso. Quer dizer, a gente até sabe, né? Mas não convém aqui falar. Mas eu acho que nós estamos caminhando para o fundo do poço. Se não modificarem isso, não tivermos uma nova visão, nova não, a velha, porque a velha visão, por enquanto, parece, pelo que eu estou vendo aí, a maior parte das pessoas estão a favor. Só aquela turminha que não está. Que, inclusive, eu via a frase daquele coisa de espiritualidade que botou que todos eram... Né? Eu esqueci agora o que ele falou, agora esqueci. Mas ele falou mal dos velhos, né? Nós éramos arcaicos. E é isso que eles estão colocando lá, que nós somos arcaicos. Não tem mais nada para a gente no movimento escoteiro. Antes ver, eu pedi para a minha esposa a medalha de Velho Lobo, que ela também já tem... Há 2 anos atrás, ela fez 50 anos de movimento. E trabalhamos na equipe de formação. Eu tinha me afastado, voltei agora. Ela já trabalha há 30 anos na equipe de formação. Já dirigiu vários CAs de Lobinho. Quer dizer, não é qualquer uma, né? Eu solicitei a medalha de Velho Lobo para ela, já tem 2 anos. Diz que agora que vai sair. Tu vê o descaso, né, com as pessoas. Eu acho que quem assumiu são os novos, né, que assumiram esse campo. E eu acho que eles começaram a barrar, né, nós velhos para essas coisas. Não sei se é isso mesmo, mas tudo indica. Mas a minha opinião é, eu sou contra essas mudanças. E nós só poderemos ter um escotismo sério se levarmos a sérios os adultos. Porque o jovem é muito bacana, nós estamos aqui para ajudá-los, né? Mas os jovens, muitos não querem a opinião dos adultos. Eu cheguei aqui porque eu sempre ouvi a opinião dos mais velhos, né? Nunca fui
Quer dizer, nunca fui. Eu fui jovem, fui revoltado, coisa, mas nunca chegamos a criar coisas assim. Eu participei de várias coisas na região, nunca me meti de nacional, nas coisas nacionais, nunca me candidatei a nada para a direção nacional, já fui a alguns congressos, só no congresso, na Assembleia eu não gostava de participar, mas nós vimos todas essas mudanças que nós estamos vendo aí. O primeiro congresso que eu fui falando desse negócio dessas mudanças foi em Joinville, em 1980 e pouco, que eu fui para lá, foi eu, minha esposa e umas outras duas senhoras lá do grupo. Quer dizer, nós estamos participando dessas mudanças todas, estamos trabalhando junto, né? Só não vemos agora uma coisa séria. Estão de brincadeira. Isso não é coisa séria, isso é coisa de brincadeira. Mudar os fundamentos está difícil aturar. Boa noite, pessoal. Muito bem, dando sequência à nossa live, vamos ouvir aqui o chefe Felipe Lisboa. Bom, me chamo Felipe, né? Eu sou daqui da região escoteira do Pará. Sou atualmente diretor-presidente do Grupo de Escoteiros Guará. E a gente tem um pouquinho de tempo no movimento escoteiro, né? Estou desde 1975, venho acompanhando essas atualizações, entre aspas, que vêm ocorrendo dentro do movimento escoteiro já há algum tempo. Contudo, o foco era sempre no programa, né? Só que, infelizmente, dessa vez, a tendência é mexer com os fundamentos. Inclusive, já conseguiram até a aprovação de alguns itens do fundamento serem alterados na Assembleia passada, né? O que é lamentável. Eu acho que as pessoas não se perceberam muito bem do que estava ocorrendo. Mas, enfim. E ficando os princípios, né? Para quem... Eu sei que muitos dos irmãos aqui lembram que é o princípio, né? Os princípios do movimento escoteiro, Deus, né? Deveres para com o próximo e deveres para consigo mesmo. E a tendência agora segundo, né, a propositura, substituir, atualizar. Eu não sei como é que o Arnaud me ajudaria na melhor classificação dessa proposta, mas para mim eu vejo como mudança, Arnaud, não é como atualização, né? Quando eu digo que eu vou atualizar, tirando a expressão, Deus, né, deveres, substituir por relacionamento e a espiritualidade, eu estou fazendo uma mudança, uma alteração, né? E não uma atualização. E como eu disse vários irmãos aí já, felizmente a base, né, os grupos escoteiros, as unidades escoteiras locais, que são a base dessa pirâmide chamada União de Escoteiros do Brasil. Tudo começa na unidade escoteira local, né? São as unidades escoteiras locais que fazem trabalhos de recrutamento de novos jovens, né, para ingressarem na associação. E os pais que representam esses jovens não foram ouvidos, né? Os escotistas que trabalham na base não foram ouvidos, né? E me aparece agora um questionário no Pax-Situ, né, que é uma plataforma da associação, um questionário sofrível, muito amplo, né, e que poucos associados em decorrência até da própria pandemia tiveram acesso, por uma série de fatores, né? Entre eles a questão econômica, desemprego, falta de recurso tecnológico para poder estar acessando. E sabemos, grande parte dos dirigentes de grupos escoteiros, que poucos são aqueles que acessam essa plataforma. Então eu acredito que a forma da pesquisa ela foi equivocada, né? Ela foi equivocada. Então a região, pelo menos aqui da UEB Pará, ela colocou recentemente um formulário e
né, pediu para que os associados respondessem. Né? Os maiores de 18 anos tinham até excluído os pioneiros. Eu conversei com o nosso diretor-presidente, o chefe Caian, que gentilmente colocou o pioneiro, para também voltar na pesquisa. Mas é muito triste tudo o que vem acontecendo, porque foi uma proposta de atualização, como eles querem chamar, que dividiu irmãos, né? Colocou irmãos escoteiros em lados opostos. Né? Era uma matéria que poderia ter sido muito bem trabalhada, como disse nosso irmão, né? Com mais calma, com tranquilidade, fora de um ano pandêmico, que a gente ainda está vivendo as consequências dessa questão pandêmica, tem as cepas, né, que estão aí. Grande parte dos grupos de escoteiros ainda não voltaram à sua rotina normal, tá? A maior parte não voltou à sua rotina normal. Por exemplo, o nosso grupo escoteiro Guará, nós temos uma previsão sábado agora de uma reunião, o Conselho de Paz e o Conselho de Escotistas, para analisar de forma tranquila, né, essa questão da proposta e decidirmos, né, se nós vamos apoiar, né, essa mudança ou se somos contra a mudança. Mas pelo que eu pude perceber já em conversas por telefone, WhatsApp, com a maioria dos associados do grupo, tá? Eu posso dizer que mais de 90% é contra, Fernando, é contra essa proposta, né? De alteração dos princípios escoteiros. Né? Eu não consigo ver a nossa associação, já que eles querem, dessa forma, dizer que Deus é só uma expressão para eles, né? Para mim, Deus não é só uma expressão, é muito mais do que isso. Eu fiz uma promessa escoteira com base moral, tendo Deus como um dos princípios. Então, para mim, falo por mim, tá? Deus é muito mais que uma expressão. Tá? Não é só princípio, é meio e fim também, não é isso, Arnaud? Então, a gente precisa analisar com bastante cautela, Fernando, essa proposta, porque ela é realmente algo que vai mexer muito com a associação. Né? Foi um momento, sabe, meus irmãos, infelizmente, nós estamos com o problema aí e precisamos defender os interesses dos princípios escoteiros, daquilo que a gente acredita. Né? Mexer na obra do fundador, do jeito que vem mexendo já há algum tempo, é de uma tremenda falta de respeito àquele que criou esse movimento, mesmo após tantos anos de falecido. Né? E, puxa, causa uma consternação, uma tristeza, ver que a título de modernidade, a título de acompanhar novos tempos, se esteja fazendo esse atropelo, essa desconsideração, esse desrespeito à memória do fundador. Eu falei até em um texto que nenhuma organização escoteira nacional, após o falecimento do fundador, ousou propor mudanças no esquema escoteiro, no método criado e concebido pelo fundador. Né? E passado esse tempo agora, e IBPI, olha que de um movimento iniciado lá em 1907 até 1941, era absoluto. Todos o consultavam. Ninguém, em sã consciência, dizia: o senhor está velho, precisa deixar os novos tomarem conta do movimento escoteiro, e seu método escoteiro está desatualizado e nós precisamos atualizar. Todos gostam muito de usar, e aliás eu nunca vi o apelo tão constante como agora, o nome do fundador, né? Dizem várias frases incompletas, lógico, ao bel interesse de quem as pronuncia. E olha, Fernando, olha, Arnaud, meus irmãos, que tristeza, que tristeza. Tá? A gente apela aos nossos representantes, né, os delegados, os diretores regionais e os nossos conselheiros residentes em cada região, que ponham a mão no coração, ponham a mão na consciência, avaliem com bastante tranquilidade essa proposta
né, para mim, absurda. O movimento escoteiro, dito como não inclusivo, o movimento escoteiro sempre foi inclusivo. Nunca, eu não tenho recordação, e me perdoe aquele que já tenha passado por alguma situação constrangedora. Desconheço, Fernando, Arnoldo, demais, qualquer caso de algum associado que tenha sofrido por inclusão, deixou de ser incluído porque era rico, porque era pobre, porque era hétero ou porque era homo. Desconheço, tá? Sempre foi muito inclusivo e abrangente. E agora, tentando utilizar essa cortina, né, de inclusão e abrangência, tentam retirar dos princípios escoteiros o termo Deus, né? Lógico que se você alterando os princípios escoteiros, lá na frente, e os princípios eles são contidos na promessa, a promessa escoteira também vai ser alterada, porque não haveria razão, então, da mudança. Não sei se Fernando, Arnoldo, os mais antigos, concordam comigo. Não haveria razão de ser. Se eu altero os princípios, não altero a promessa, eu não estou entendendo qual o objetivo. A quem e para quem a proposta seria interessante. Fernando, obrigado. Arnoldo, obrigado. Meus irmãos, obrigado. Eu fico por aqui acompanhando, tá, a live, participando na medida do possível. Obrigado, Fernando. Obrigado, Arnoldo. Obrigado, meus irmãos. E vamos dar sequência à nossa live ouvindo o chefe Leonardo Dantas. Boa noite a todos, sempre alerta. Na verdade, me pegou de surpresa. Eu pensei que na sequência não seria eu. Eu tive um pouco de dificuldade de entrar no momento, né? Tá chovendo um pouco aqui em João Pessoa, Paraíba. É o nosso inverno. E está oscilando bastante o sinal. Bem, eu sou o diretor-presidente atual do 50PB, Grupo Escoteiro Leão da Tribo de Judá. É um grupo escoteiro confessional de orientação cristã evangélica. Independente da nossa orientação, chegou aí a imagem? Então, independente da nossa orientação, nosso grupo é aberto, nós temos escoteiros católicos, né? E de várias denominações cristãs, e nunca tivemos nenhum tipo de preconceito ou algo parecido. Fui escoteiro, fui sênior, e assim como disse o chefe Felipe, eu nunca presenciei em nenhuma etapa da minha vida do movimento escoteiro, né, constrangimentos independentes de ideologias a nível religioso, né, ou de diversidade. Eu não sei por que isso agora. Os fundamentos, como uma vez o próprio Fernando falou, né, de uma casa não pode ser mudada, né? Se mexer nos fundamentos da casa, de um prédio, ela cai. O que se pode fazer é expandir, pintar, mudar os móveis, né? Mas os fundamentos nunca. Porque os fundamentos é a síntese do movimento, é a alma do movimento, né? Deus, pátria, próximo e deveres consigo mesmo. Se tirarem Deus, eu digo que é só a ponta do iceberg. Como disse vários chefes aí, vai ter que mudar muita coisa. Vai ter que mudar a promessa, vai ter que mudar as canções, vai ter que mudar a flor de lis, né? Eu até citei lá no nosso chat que a flor de lis, ela tem uma origem santa, né? A primeira vez que se falou da flor de lis foi na Idade Média, na França, onde, segundo a lenda, né, um anjo apareceu ao general francês que estava em combate com um exército pagão e pediu para que ele levasse uma bandeira branca estampada uma flor de lis dourada. E assim foi feito e ele venceu a batalha. Lógico, isso é uma história, né? E se vocês pesquisarem na internet, vão procurar isso aí. Então, vou ter que mudar até a flor de lis, tá? Próximo sábado agora teremos uma assembleia de grupo, onde vamos decidir, né, o que faremos se essa pauta passar, né, se essa matéria passar. Provavelmente, pelo que eu ouvi dos pais, dos chefes, né, procuraremos outros rumos, porque onde o nosso Deus não pode entrar, nós também não entraremos, não ficaremos.
e assim, fere gravissimamente, né, os ideais do escotismo. Nós vemos em várias literaturas de Baden-Powell ele falando em Deus, né, que Deus é o centro, que o escoteiro tem que procurar uma religião, independente que seja ela, né? A religião, ela norteia a nossa civilização ocidental, né, que é baseada na educação judaico-cristã. E o movimento se moldar a uma minoria é complicado, né? Quando eu entrei no movimento, eu sabia quais são as normas, quais são as regras. Foi-me passado os 10 artigos escoteiros, né, pelos quais, não só eu, como todos nós aqui, tentamos, né, nortear nossas vidas, não é verdade? E, de repente, querer que essa maioria, né, se adequar a uma minoria é complicado. Se eles quiserem um movimento, que façam um movimento similar, né? Nada contra. A Constituição está aí, né? Dá total direito de fazer outra associação. Agora, infiltrar em uma associação centenária, né, em um movimento centenário, e querer mudá-lo ele através de uma associação, a gente tem que deixar bem claro, né? O que está em risco aqui é a associação, não é o movimento escoteiro. O movimento escoteiro é muito maior do que o EB, né? E é esse o nosso pensamento, tá? Antes se salve o movimento escoteiro e que se pereça o EB. Eu vejo assim, o que nós pensamos aqui, né, no nosso GE. Infelizmente, a nossa direção regional ela é totalmente a favor, e isso nos entristece muito. E como falaram aí, eles não são a maioria, eles não representam a maioria das famílias dos GEs paraibanos. E com certeza a nível Brasil, não representam. Sempre alerta a todos, estamos juntos. Dando sequência, gostaria de ouvir o chefe Pierre Amorim. Minha honra poder estar com vocês, né, sabendo que nós temos um propósito de irmãos que justamente é priorizar um escotismo de qualidade, um escotismo que realmente atenda aquilo que foi previsto, né, que foi pensado por Baden-Powell, né, e que, de fato, trabalha o jovem em todos os aspectos. Como o chefe falou, meu nome é Pierre, eu sou do 50 PB, em João Pessoa, Paraíba, né? O mesmo grupo do chefe Léo, chefe Leonardo aí que esteve conversando, falando anteriormente, né? Esse homem aí que tem buscado trabalhar o escotismo de verdade, assim como vocês aí também, como nós. E a visão que ele passou sobre o nosso grupo é essa, né? Nós estamos decepcionados com a situação, né? Alguns foram pegos de surpresa com isso, porque não imaginávamos que isso podia chegar onde chegou, né? Nosso pensamento é que não se pode mudar um movimento, mudar algo que está concretizado, que está fundamentado, que está aprovado há mais de um século, por conta de um grupo que nós não entendemos onde eles veem alguma dificuldade de inserir pessoas com pensamento diferente, né? Onde o escotismo sempre foi um movimento inclusivo. Inclusive, no grupo do WhatsApp eu citei, né, o exemplo que hoje nós temos como exemplo disso os desbravadores, que seguem uma linha, que seguem outro rumo, mas que no começo eles beberam da fonte de Baden-Powell também, né, do escotismo que nós conhecemos. E à época, a Igreja Adventista, quando quis trazer para si os jovens que estavam indo para o movimento escoteiro, né, e usando o sábado, porque o sábado para eles é algo que eles guardam, né, e que eles não fazem atividades, a não ser atividades religiosas. E aí, devido ao pensamento dos superiores religiosos, queriam esses jovens na igreja, né? E então eles conversaram com lideranças, chefes escoteiros, com a instituição responsável à época, e foram cedidos a eles os manuais do escotismo, né? Inclusive alguns dos pastores da igreja na época, eles já tinham conhecido o escotismo e já haviam sido chefes. E aí eles conseguiram trazer os jovens para a igreja novamente e praticar
o escotismo que é bem parecido com o nosso. E também eu citei que uma coisa que a gente pode olhar e ver que é fato é o crescimento do desbravadorismo no nosso país, e que é algo que nós olhamos e vemos com muita atenção, porque realmente eles estão crescendo muito. E assim, eu atribuo a isso, e alguns colegas conversando comigo, alguns outros chefes, nós atribuímos a isso justamente a fundamentação, né? Eles têm um fundamento claro. Eles não são relativistas, né? Eles têm o pensamento deles e seguem aquele pensamento deles com princípios estabelecidos e bem definidos. O que se quer fazer hoje, infelizmente, nós queremos crer que não é proposital, mas é justamente relativizar o movimento escoteiro, né? E tirar aquilo que, de certa forma, pareça algo, digamos assim, imposto e forte, né? Sendo que nós não temos nada de imposto, né? Nossa promessa, ela é algo que é aceita, né? É algo que não é um dever imposto. Eu vi até um dos colegas do departamento espiritual da UEB dizer que a história de dever, né, você dizer que tem um dever para com Deus, existe só uma via de relacionamento, né? Nós temos dever para com Deus e o dever de Deus para conosco. O que para nós chega a ser uma blasfêmia praticamente, né? Porque quem somos nós para querer que Deus tenha dever para conosco? Pelo contrário, né, nós temos por obrigação, enquanto criaturas dele, e todos aqueles que creem em algum Deus, né, que como criaturas de Deus, nós somos devedores, né? E justamente o escotismo, ele tem essa visão sobre Deus justamente para que nós sejamos gratos àquilo que nós temos e aquilo que nós conquistemos, né? Sem contar também os valores cristãos que são extremamente importantes na vida do jovem e na formação do caráter do jovem. Quando se relativiza isso, você não estabelece um vínculo forte, né? Porque relacionamento apenas, existem vários tipos de relacionamento. Até o relacionamento abusivo, né? Em muitos casos que nós vemos por aí, que deve ser combatido. Então, por exemplo, eu posso me relacionar com eu tenho um relacionamento com drogas, né? Um relacionamento de aversão a drogas. E aí a questão não é se relacionar com Deus. A questão, a necessidade e foi assim que BP fundamentou, e não foi por acaso, né? E foi justamente para que nós tenhamos um vínculo com os valores, que é algo que seja intrínseco em nós e que nós possamos, de fato, viver. Que o escotismo não seja apenas um clubinho, que nós cheguemos lá, o jovem chegue lá, brinque, se divirta, saia lá feliz, animado e volte para casa sem nada, apenas com a lembrança de um momento alegre. Pelo contrário, o escotismo é um estilo de vida e o jovem, quando estiver ali fora do grupo, ele deve levar os valores com ele, porque aí é que ele faz diferença na sociedade. Ele faz a diferença na sociedade quando ele leva algo novo para a sociedade. E o escotismo traz isso. Então, nossa posição é justamente essa. Onde não cabe, onde não se acredita que Deus é importante, também não nos cabe, porque nós acreditamos que dependemos de Deus e que o escotismo ele é algo inerente a Deus, né? Foi algo que veio justamente para tratar todas as áreas do jovem, né? Ajudar os jovens em toda a situação, em toda a sua situação de vida, né? A área social, a área de relacionamento com o colega, né? Os valores, e na área espiritual também. E por isso que nós acreditamos assim, e é de se lamentar. A simples proposta, né? Mesmo que isso e voltem atrás, mas assim, a simples proposta de mudança é algo a lamentar, né? E aí nós vamos, conforme o nosso diretor-presidente, o chefe Leonardo falou, nós vamos esperar, vamos fazer uma assembleia agora próximo sábado e vamos estabelecer qual rumo tomar caso essa mudança ocorra, né? Tristes, claro, mas o escotismo é maior que a UEB. Né? Antes da UEB existia o BP, né? Então o BP vem antes da UEB. Nós preferimos seguir aquilo que o BP preconizou e nos ensinou de uma maneira tão valorosa e tão importante que rompeu séculos, né? E que nós peçamos a Deus que venha iluminar a cabeça daqueles homens líderes, né? Da UEB,
para que eles possam ter consciência do que pode acontecer diante dessas mudanças, né? Fica o nosso desejo de que as coisas não sigam pelo rumo que está seguindo, né? Que haja uma volta aos valores, e nossa decisão será tomada no sábado, né? Que Deus possa abençoar todos vocês, que nós, independente de qualquer situação, nós andemos firmes, fazendo verdadeiro escotismo, né? E trabalhando os jovens precisam de nós. E é nessa força que eu me despeço aqui, e que possamos estar sempre nesse pensamento. Vamos pensar o que Bipi faria nesse momento, né? Cada um possa pensar e avaliar o que é que ele faria, que posição ele tomaria. E nós viemos tomar a posição que ele tomaria também nesse momento, né? Fica sempre alerta para todos, um abraço, e foi um prazer falar com vocês. Muito bem, nós sabemos que ninguém melhor do que os senhores presidentes sabe o que ocorre na base. É muito fácil fazer propostas ou tomar decisões lá de Curitiba, mas a base, ela é onde o escotismo acontece. E isso me parece que é uma situação que precisa ser revista. E aí eu gostaria de passar a palavra ao chefe Arnoldo para acrescentar, né, a esse debate e também, eventualmente, colocar essa questão para os colegas que aqui estão. Eu também sou presidente de grupo. Como fica a questão dos pais? Porque a gente ouve muito pouco falar em família. E isso é uma questão preocupante, porque, inclusive, legalmente, o menor absolutamente incapaz, ele é educado e a responsabilidade sobre ele é da família. Na forma da regra 11 do POR, nós somos apenas auxiliares da família. Isso está escrito na regra 11 do POR. O escotismo é a educação informal. Sendo informal, nós estamos subordinados à família, que tem, como diz o Código Civil, a obrigação de educar seus filhos, né, da forma como achar, entender correto, né, respeitando também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu queria passar para o chefe Arnoldo que comentasse essa situação e, eventualmente, perguntasse e abrisse aí ao debate, né, aos demais, sobre essa questão do papel da família nesse contexto, para nós que estamos na base, lidando diretamente com o jovem, mas também com os pais, né? E isso é muito importante. Chefe Arnoldo. Boa noite a todos. Sou o chefe Arnoldo, sou aqui do 101, GEARSOP, Grupo Escoteiro do Ar, Suboficial Palmeira, Guaratinguetá. Sou do CIM, faço parte da equipe de formação. Agradeço ao chefe Felipe pelas palavras a mim dirigidas, né? Tive o prazer já de participar de vários cursos no Pará, Minas, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, né? Chefe Fernando, você falou da regra 11, né, do POR. Só que também temos que ressaltar o seguinte: o beneficiário é o filho, o associado é o pai, ou o responsável legal. Quer dizer, já começa por aí o Instituto da Família dentro do movimento escoteiro, tá certo? Se você tem que ter um responsável, esse responsável naturalmente, via de regra, é o pai ou a mãe, ou o responsável legal, né? Veja só, o chefe Leonardo falou que a minoria dos brasileiros estão brigando contra a maioria. Chefe, infelizmente é assim. O Brasil teve aí, esses 2 últimos anos, assolado por essa pandemia. Aliás, já é né? Pandemia é o mundo inteiro sob uma endemia. As famílias foram atingidas. A minha, de uma maneira menos agressiva, a de outros até com perdas, e aí de sobrar um membro da família, 2 membros de famílias. Está dividindo essa posição da União dos Escoteiros do Brasil, está dividindo o escotismo.
está dividindo a UEB, vai ter muita perda. Lamentavelmente, já está perdendo, independente de ter sido aprovado ou não. Isso é fato. Tá? Agora, as pessoas não perceberam o seguinte, que embora tenha sido feita essa pesquisa apenas no âmbito do Paxtu, ter autorizado a atualização dos fundamentos, né? E eu enfatizo o seguinte, foi autorizado a atualizar e não alterar o fundamento, né? Então, existe uma diferença muito grande entre atualização e alteração. Baden-Powell, quando, é lógico que a ideia dele já deveria vir há algum tempo, mas quando ele chegou na Inglaterra e viu a situação dos jovens, das famílias todas destroçadas, né? Ele buscou um instrumento que fizesse com que essa família se unisse, dando o quê? Formação de caráter e uma coisa lúdica que prendesse o jovem, que fizesse os jovens aprender a ser autossuficientes, respeitando a si próprio, Deus e o próximo, né? Então, nós temos aí, a promessa foi fundada em Deus, Pátria e Próximo. Os 3 dedinhos nos lembram isso, o mais velho protegendo o mais novo. Só que Baden-Powell, quando escreveu Escotismo para Rapazes, ele tinha só 50 anos. Ele morreu com 73, quase 74 anos. Então, ele começou a segunda vida dele em 1907, com 50 anos de idade. E as pessoas confundem muito, e eu digo sempre isso, né? Na dúvida, ouça o jovem. Na dúvida do quê? Na dúvida do programa educativo. E não dos fundamentos discutidos. Né? E Baden-Powell, quando foi fazer o primeiro acampamento, em agosto de 1907, ele pediu o quê? Autorização para as famílias. As famílias foram convidadas a ceder o filho para ir até Brauncy participar do projeto piloto de Baden-Powell. Né? E ele sempre colocou, como o chefe Aládio, né? Alaildo falou, ele colocou Deus em tudo que ele foi fazer. Não devemos esquecer nunca a origem dele, né? Filho de pastor, anglicano, temente a Deus, tanto que ele coloca Deus em toda a literatura. E nós estamos aqui, ao invés de atualizar, estamos querendo alterar. E isso não foi autorizado pelos membros, pelo que a gente sente, não. Esperamos que a União dos Escoteiros do Brasil ouça essas lives que a gente está fazendo aqui, porque aqui a gente não está atacando ninguém, nem querendo agredir ninguém, mas nós queremos saber que elas nos ouçam e que ela veja que o caminho que está sendo adotado é um caminho que vai contrário aos anseios dos associados e também de muitos beneficiários. Como o chefe Fernando falou agora, né? Nós vamos para o movimento escoteiro, levamos nossos filhos, nós vamos em família, né? Eu tenho o prazer de participar da organização da Romaria Virtual e da Romaria Presencial aqui em Aparecida, e nós vemos o seguinte, são famílias, e vem família de toda a religião. Ela não está excluída do nosso fundamento, né? Nós vemos aí evangélicos, nós vemos espíritas, nós vemos muçulmanos, eles vêm até Aparecida, e vêm em família. O chefe falou também de mudança de uniforme. Baden-Powell, se não me engano, trocou de uniforme nesses 23 anos que ele do escotismo até ele se retirar, ele trocou de uniforme 5 vezes. Mas o uniforme nunca deixou de ser uniforme. Não foi vestuário nem vestimenta, foi uniforme. Ele sempre estava vestido de uniforme. Então, faz parte também do nosso visual, da nossa apresentação, né, o uniforme. Aqui nós temos as modalidades também, depois de um tempo que o escotismo passou a existir, tivemos as modalidades do ar e do mar, que aí os uniformes são diferentes. Mas continuam sendo uniformes.
certo? Então, quando o Baden-Powell alterou o uniforme, ele adequou, mas não deixou de ser uniforme. E apresentou para todas as famílias do escotismo, inclusive para as ladies, para as mulheres, em 1909, se não me falha a memória, né? No Palácio de Cristal, e a pedido delas para participar do movimento. E também se criou também o uniforme. Acho que é isso, chefe Fernando. A família é a base do escotismo. Infelizmente, estão querendo tirar os deveres para tudo, né? Vão suprimir os deveres para Deus, servir os deveres para o próximo e deveres para consigo mesmo, para comprometimento, né? Alguma coisa semelhante que eu não gosto nem de lembrar o que é que estão querendo alterar. Para o que estão querendo alterar, né? Pois é, quem de nós nunca falou para os nossos filhos, né? Olha o que você prometeu lá enquanto lobinho. Olha o que você prometeu enquanto escoteiro. Olha o seu compromisso. Olha o seu dever. Será que iremos falar agora, olha o seu relacionamento? Né? E isso realmente nos coloca numa condição, enquanto pais, bastante complicada. Né? Pelo menos no que diz respeito a ter o movimento escoteiro como nosso auxiliar na educação do jovem. O que é o propósito estatutário, né? E também metodológico e que consta nos documentos oficiais, com exceção de alguns documentos que, na minha opinião, contrariam o Estatuto e o PUR, portanto, não são válidos. Né? Documentos que falam de um protagonismo juvenil diferente do protagonismo que existe há 114 anos, né? Que não é novidade nenhuma para ninguém, que o jovem sempre teve o seu papel de protagonista no movimento escoteiro, decidindo dentro do método escoteiro sobre as atividades. Esse protagonismo político não tem nada a ver com o que está escrito nos próprios documentos oficiais da associação. Então, lamentavelmente, é mais um passo atrás que aparentemente está se tentando dar. Mas eu queria ouvir aqui, agora que entrou agora, o chefe Cláudio Pérez. Eu gostaria de pedir que se apresentasse, ligasse a câmera, se apresentasse e discorresse sobre a situação da sua unidade escoteira local diante da pandemia e os impactos dessa proposta de mudança que pode vir a ocorrer nesse contexto na sua unidade escoteira. Bom, boa noite a todos. Sou o chefe Cláudio aqui do 16º, como está escrito aí, né? Jundiaí, São Paulo. Temos uma amizade com o pessoal do La Salle, que eles já tiveram aqui com a gente. Participaram no Jambo de 2018, estiveram aqui na minha sede, almoçaram na minha casa. Exatamente. Foi uma satisfação recebê-los aqui. O chefe Júlio esteve aqui com a gente. Exatamente. E o Ronaldo, o chefe Júlio e Ronaldo. Elogiaram. Foi no Jambo de 2018. E, assim, pandemia aqui a gente conseguiu passar por ela, né, meio aos trancos e barrancos, né, desculpa eu entrar agora, que eu tive uma outra reunião com um pessoal que estava precisando de uma ajuda aqui, o chefe do Grupo Capela de Vinhedo, e eu tive que recebê-los aqui, por isso que eu entrei atrasado. Eu estava até falando para eles, o ano passado a gente estava com 142 inscritos no grupo. Hoje eu estou com 81, com muito sacrifício, né? Mais firmes lá, os jovens estão firmes, graças a Deus. Marcamos para voltar agora 18 de setembro, presencial. Mas assim, os pais que já tiveram contato com a mudança, eles estão muito assustados. Já me perguntaram qual a alternativa, se a gente fica na UEB, se a gente sai, porque as pessoas não concordam. É como eu já falei em outras reuniões. O nosso grupo, a gente tem o ICA, a gente tem espírita, a gente tem cristão, né? Tanto católico como evangélico. A gente nunca teve problema, cara. Nunca mesmo, né? E eu não sei por que mexer nisso, porque é uma minoria. Por que eu vou mexer por causa de uma minoria, se nós somos maioria?
Então, eu estou assustado, muito assustado com isso tudo. A gente preparou também uma pesquisa aqui. Está só faltando um detalhinho para colocar lá, porque teve um chefe que reclamou do texto, que tem que mudar o texto, porque os pais não entendem. Tem sempre um ou outro que dá um pitaco, mas não fala, põe esse texto, né? A gente que tem que refazer. E aí eu vou mandar para os pais. A gente combinou, todo o distrito vai responder essa pesquisa. Tanto pai, jovem, adulto, escotista, todo mundo vai responder essa pesquisa. Porque a gente vai levar para a UEB isso aí, sim. Com certeza nós vamos pressionar lá também. O distrito todo aqui, todos os grupos são contra a mudança. Nós somos 11 grupos nesse distrito aqui. E isso nos coloca nesse desafio, né? Então, eu gostaria de abrir aqui a palavra aos senhores, né, justamente para fazer as considerações finais, já caminhando para o final da live, e pedir que deem seu recado, né, para os delegados, no caso, né, de cada região, se pudessem, né, e de fato podem, né, todos nós temos direito de acessar os delegados. Eu realmente estranho algumas posturas de ausência de diálogo, né? Mas, enfim, gostaria de ouvi-los também a título de considerações finais. O que diriam os senhores que estão na base, estão trabalhando com os pais, na forma do estatuto, na forma do PUR, ouvindo os pais também, ajudando os pais na educação dos jovens, né? O que os senhores diriam para os seus respectivos delegados da sua região com relação a essa questão que vai ser deliberada dia 12 de setembro, que é a alteração principiológica do movimento escoteiro na UEB. Por favor, chefe Josiane. Então, eu achei essa live muito significativa, né? Porque qual o pensamento que a gente estava tendo até o momento? Que eu já não estava mais me encaixando no movimento escoteiro, que o movimento escoteiro já não era mais para mim, de acordo com essas mudanças que está acontecendo. Mas o que, na verdade, vai acontecer? Quem não está mais se encaixando no movimento escoteiro é a UEB, né? Então, talvez, se for aprovado essa alteração lá na Assembleia dia 12 de setembro, e se a gente fizer uma reflexão, talvez não será de tudo o pior, porque vai ser o motivo para a gente, a partir dali, começar uma nova associação. Porque eu estou vejo também no grupo, né, do WhatsApp, que são muitos grupos, né, são muitas pessoas que são contra essa mudança. E talvez seja a nossa oportunidade, se a UEB não rever isso, se os delegados que estão indo para a Assembleia não colocarem a mão na consciência e não votar essa alteração, e o que vai acontecer, a UEB vai perder muitos associados e talvez nós vamos ter que começar uma nova associação a partir daí. É isso que eu penso. Obrigada a todos os chefes, obrigada pela participação e boa noite. Obrigado, chefe Josiane. Da mesma forma, chefe Sandra, suas considerações finais e seu recado para os delegados. O meu recado, o nosso recado do Grupo Escoteiro Canarana para os delegados de Mato Grosso é que eles nos ouçam, porque de todos os grupos escoteiros do Mato Grosso, só 2 não se pronunciaram. Todos são contra essa mudança. Então, os delegados, eles não têm que agir por conta própria, eles têm que agir ao nosso favor. E, conforme a chefe Josiane falou, tudo tem solução. Então, se eles não fizerem o que a gente quer, o que os grupos escoteiros estão pedindo, simplesmente eles irão perder. E o que é um regional sem as unidades escoteiras locais? E o que é a UEB sem nós também? É esse o nosso recado. Obrigado, boa noite a todos e sempre alerta. Sempre alerta, chefe Sandra, muito obrigado. Na sequência, da mesma forma, para a chefe Magda, qual o seu recado aos delegados
da sua região e considerações finais, por favor. Então, como eu disse antes, a gente teve uma reunião com o distrito e foi até organizado pelos delegados, porque eles gostariam de ouvir, né, a opinião dos grupos, e eles já sabem que na maioria, não é exclusivo, mas a grande maioria tem essa opinião que a gente abordou aqui nesse assunto, e é o que eles vão estar levando para lá. Né? São pessoas que têm, né, uma promessa escoteira já desde Lobinho. Então, assim, eu acredito que a gente está bem representado lá. E eu agradeço a participação de estar aqui nessa live, né, de poder ouvir um pouquinho do meu grupo, que acho que representa um pouco do nosso distrito. Muito obrigada, boa noite, sempre alerta. Muito obrigado. Na sequência, o chefe Kilber, por favor, também, suas considerações finais e seu recado aos delegados da sua região com relação a essa votação da mudança, a proposta de mudança dos princípios a ocorrer dia 12 de setembro. Então, antes de passar o recado, eu só gostaria de falar algo que eu esqueci. O nosso diretor-presidente de Goiás, ele fez uma carta bem bacana referente a essa mudança, né? Ele se posicionou ser bastante contra isso, não só pelo conteúdo, mas pelo momento, né? Eu acho que eu não poderia deixar de citar isso, né? Apesar de que a coisa está bem acirrada. O recado que eu tenho dos delegados é muito simples. Ouça a base, né? O escotismo é feito na base. Então, dialoguem com as bases. E não está vendo isso. Não sei como está em outras regiões, mas aqui em Goiás, a gente não está tendo nenhum tipo de diálogo. Existe aí um seminário, se eu não me engano, pela própria Nacional, com o objetivo claro, lógico, óbvio, de convencer que seja aprovada essa maluquice aí, e dizem que vai ter um diálogo depois desse seminário. Mas eu acho que o diálogo tem que ter sido feito antes, né? O único recado que eu tenho é esse: ouça as bases e entenda que os delegados são representantes. Não são pessoas que estão lá para ocupar um espaço, simplesmente. Eles são nossos representantes. Então, tem que ser ouvido, sim, as bases. Esse é o recado final. Quero agradecer a oportunidade. Eu acho que tem que ter mais diálogo, sim, sempre cada vez mais. E dia 12 de setembro não vai ser decidido se vai tirar deveres e colocar relacionamento, se vai tirar Deus e colocar espiritualidade. Vai ser decidido o futuro da UEB. Porque eu acho que muitas mudanças aconteceram empurradas de goela abaixo, mas chegamos no limite, né? Eu não vejo a UEB depois dessa votação, independente do resultado, com os mesmos olhos. E muitos grupos também não vão ver, né? Infelizmente, o que a chefe falou aí referente a outra associação é o que vai acontecer. Podemos ter certeza, né? Muitos grupos vão sair. Então, os delegados estão na mão, não é uma defesa ideológica, como a maioria quer. Se a UEB vai continuar tendo a força ou não. Se ela vai voltar dessa pós-pandemia, se o estrago maior vai ser a pandemia ou a irresponsabilidade dos delegados. Então, é isso aí, gente. Sempre alerta. Muito obrigado, chefe Kilber. Da mesma forma, eu gostaria de ouvir o chefe Alaildo, suas considerações finais e seu recado para os delegados da sua região com relação a essa proposta de alteração de fundamentos que vai à votação dia 12 de setembro. Consegui. É o seguinte, nós não temos muito contato com os delegados, só com um, que é a favor. Os outros são a favor dessa turma, que eles estão participando junto com esses jovens líderes, né? Então, nós só temos um que é a favor. Eu pediria a ele que ouvisse as bases. Só que o Mandurinha só não faz verão, né? Nós somos 3 ou 4 delegados e só um que é a favor da mudança. Fica difícil para ele, que inclusive ele na última assembleia, né, o pessoal cortou até a voz dele, né? Quando foi falar.
Então, mas é isso que nós precisamos, nos unir para tentar segurar o EB, não a EB, né? Porque eles já mudaram o nome, já mudaram a flor de lis, mudaram o nome, estão fazendo tudo para descaracterizar a União dos Escoteiros do Brasil. Então, nós precisamos modificar. Não sei como, nem onde. Eu sei que a melhor posição seria os delegados irem contra essa medida. O que não vai adiantar muito, porque os cabeças, né, estão muito a favor deles. Senão não haveriam levado eles para lá. Né? Então é isso aí. Uma boa noite a todos, que possamos, com fé em Deus, tentar modificar essa coisa. Um abraço. Muito obrigado, chefe Alaildo. Na sequência, o chefe Felipe, para dar o seu recado final e as suas considerações finais e seu recado aos delegados do seu estado. Bom, Fernando, meus irmãos, a União dos Escoteiros do Brasil começou lá em 1924 com a unificação daquelas associações que eram independentes. A UEB não existia. Somente a partir daí se criou a UEB, com o propósito de unificar, de trabalhar pelo crescimento do escotismo brasileiro. E parece-me que com o passar das décadas, né, se perdeu o objetivo de trabalhar em prol dessas bases, né, que criaram, que unificaram para criar o UEB. E posso estar enganado, mas parece-me que a gente está voltando à origem, né? A gente está começando a ver várias associações novamente independentes. E, salvo engano, a UEB tem colaborado muito para isso, né? Nas suas ações políticos institucionais, e acaba criando dissidências e rachas dentro da associação. É lamentável. Precisam pensar melhor nessas questões de estratégias políticas dentro do movimento escoteiro. Bom, cada delegado corresponde a 1.000 ou fração de 1.000 associados em sua região. É injusto, senhores, que um delegado, com a sua convicção, vote naquilo que bem entenda. Afinal, ele é portador, ele é outorgante, né? Ele é representante de 1.000 associados em uma região. É lamentável essa falta de comunicação, né? Esse contato com o seu representado. A UEB Pará ela criou um formulário, mas através da direção regional, em nenhum momento os delegados aqui da UEB Pará tiveram a iniciativa de entrar em contato com os diretores presidentes de grupos, né, fazer fóruns de discussões, fazer reuniões com as unidades escoteiras locais, ainda que online, já que o apelo é online, né, e a gente sabe que online existe uma dificuldade instrumental para isso, então fica muito difícil. Que coloquem a mão na consciência, consultem as bases, tá? Percebam a grande responsabilidade que tem nas mãos, tá? E votem conforme o desejo da maioria dos associados da União dos Escoteiros do Brasil. Fernando, obrigado. Arnaud, obrigado. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado, chefe Felipe. Chefe Leonardo, por favor, suas considerações finais e seu recado aos delegados da sua região. Bem, a nossa região aqui é pequena, né? Temos apenas um delegado, nós já entramos em contato com ele, e faço minha as palavras do chefe Gilbert e do chefe Felipe. Né? Eu falei para o delegado, olha, consulta a base. A responsabilidade é muito grande, né? Eu acho até injusto o delegado, nesse momento, representar uma quantidade tão grande de associados. Deveria ter pelo menos um plebiscito para isso. Não sei se pode ser previsto isso dentro das normas. E, assim, a pirâmide está invertida, né? Está invertida de uma forma que está indo tudo por água abaixo, na verdade, né?
Então, o delegado nosso, ele é de um grupo confessional católico. Falei para ele dos deveres dele para com Deus, né? Para com o grupo dele, 100% é contra toda essa mudança, né? E eu tenho um recado também para o EB. Eles falam tanto de diversidade, de inclusão. Eu nunca vi um programa social de inclusão de jovens em situação de risco, pelo menos a nível regional. Se tem, mas é local, né? São ações individuais de um grupo ou outro. Remontando o início do escotismo, né? Foi falado aí, quando Baden-Powell voltou, ele se deparou com a Londres pobre, decadente, onde o subúrbio tinha jogatina, drogas, né? Aqueles jovens perambulando pelas ruas, jogaram a marginalidade, foi o que ele fez, né? Através do escotismo, resgatou, introduziu novamente os jovens, né, no seio da família, no seio da sociedade. Eu acho que isso é o escotismo deveria fazer aqui no Brasil. Na minha região mesmo, nosso grupo é de periferia, da capital aqui de João Pessoa, e nós temos no mínimo uns 500 jovens que poderia ser alcançado se houvesse um projeto pujante de âmbito nacional, né, com apoio até governamental. Para isso, a UEB ela tem peso, né, tem chancela, e perdem essa grande chance, né? Eles preferem escutar as militâncias, ideologias vazias, que só massageia o ego de uma meia dúzia, né? E não vê um todo. É por aí, gente. Que Deus nos abençoe. Como foi dito aqui, no dia 12 de setembro, está em xeque o futuro da UEB, né? Eu nasci escoteiro da UEB, tenho um carinho assim imenso, né? Grandes amigos que não estão mais aqui conosco nesse plano. Fomos amigos de aventura e que me apresentaram ao UEB, né? E aí lá eu cresci como cidadão, né? Como filho, como pai, como a grande responsabilidade de levar um grupo nas costas, né? Vejo crianças se desenvolvendo, que era de uma forma, agora houve uma desenvoltura tremenda, ajudou de uma forma assim, que vai fazer realmente um diferencial na vida deles e levar isso por água abaixo, né? A toque de caixa por conta de uma ideologia é muito triste. Que Deus nos abençoe, estamos juntos, vamos orar para no dia 12 de setembro, os delegados que lá estão, né, tenham um discernimento para votar correto, né? Votar no que é justo e votar nos fundamentos legítimos do escotismo, né? Não da UEB, do escotismo. Um grande abraço a todos, sempre alerta, uma boa noite a todos. Muito obrigado, chefe Cláudio. As suas considerações finais e seu recado aos delegados da sua região. É uma pena que a gente está nessa discussão tão grande, né? Que não precisava ter nada disso, mas assim, é como os chefes já falaram aí. Dia 12 está em xeque não a mudança dos princípios, a sequência da UEB. Isso eu estou ciente, porque num distrito com 11 grupos, os 11 estão contra, eles têm que tomar muito cuidado com o que eles vão fazer. Então esse é o recado para os meus delegados aqui de São Paulo. Que eles pensem num todo, nos 80% cristãos que são, e não nos 10% que não acreditam em nada. Acho que nós somos muito maior do que isso. É só isso que eu queria dizer. E agradecer a vocês todos, estão sempre alerta, que Deus nos abençoe nessa jornada, e que essa mãezinha aqui, ó, que é a Nossa Senhora escoteira, que está na minha casa aqui, que nós tivemos a graça de estar esse ano com ela aqui, que ela nos abençoe e possa, que a gente conseguiu ir na UEB e com esses princípios do escotismo verdadeiro. Sempre alerta. Muito obrigado, sempre alerta, chefe Cláudio. Obrigado a todos pela dedicação de seu tempo, que seria um tempo dedicado à família, né? Está aqui conosco a ajudar nesse processo de conscientização, porque nós percebemos também que tem muitos irmãos escoteiros que não têm consciência da gravidade do que está sendo discutido, né? Muitos pensam, até de boa fé, sem dúvida, né? Não tem a dimensão do tamanho do problema que está sendo criado
desnecessariamente, justamente nesse momento. E nosso objetivo aqui sempre foi fazer com que as pessoas ouçam também o outro lado, né? Porque todos os canais institucionais jamais chamaram para ser ouvida ninguém que pense diferente. E a obrigação deles era ser neutro. Eles podem até lançar propostas, é legítimo que lancem propostas, né? Mas a obrigação dos canais institucionais é ser neutro. Eles têm que ser neutros, eles têm que ouvir todos os lados. É como se o presidente do Congresso Nacional dirigisse e encampasse um projeto de lei. Não, não pode, né? Ele tem que conduzir a votação de forma neutra. É assim que funciona a democracia. Você botar o peso da instituição, o peso dos canais de marketing, apenas para um lado, não é justo. Não é justo. Então, por isso, essa iniciativa do chefe Ricardo, que nos convidou, e eu agradeço o convite, para dar esse apoio, e continuaremos, pelo menos até o dia 12, nos manifestando aqui nesse espaço democrático. E também, se alguém que defende essa mudança quiser, o chefe Ricardo já colocou à disposição o canal para ser ouvido. Então, na verdade, o que existe aqui é um espaço absolutamente democrático. Então, obrigado a todos pela presença. Eu passo a palavra ao chefe Ricardo para conduzir o encerramento com a nossa oração, e que Deus abençoe a todos, sempre alerta. Obrigado, chefe. Quero deixar já o convite. Para a próxima semana, nós vamos estar recebendo líderes de diversas religiões que participam do movimento escoteiro, né? E vai ser uma conversa muito bacana, porque nós vamos estar falando exatamente sobre o ponto-chave, né? Onde é que está essa falta de comunhão que estão falando tanto, né? Ela não existe. Então, nós vamos mostrar de uma forma muito prática, né? Ouvindo quem realmente vivencia isso como ministro da sua religião, da sua fé, apresentando como que é a sua vivência dentro do movimento, ou como isso foi incluído dentro do movimento escoteiro. Também quero deixar o convite para você entrar na nossa página do Facebook, acessar a nossa pesquisa, tem o link da nossa pesquisa, e, chefe Cláudio, nós temos lá 2% de ateus, né, que estão votando. E, por incrível que pareça, os ateus que estão votando não querem a mudança. Então, isso vem a reafirmar a importância de você ter Deus, né? E mais do que isso, os deveres para com Deus dentro da promessa. Também já quero deixar o convite para o nosso para o CAN, né? Porque eu acho que é importante também nós ouvimos o topo da pirâmide, né? Afinal de contas, eles quem propõe as pautas, né? Colocam as pautas para serem votadas. Eu acho que é importante nós ouvirmos eles também, né? Então, quero deixar já o convite, se alguém do CAN ou várias pessoas do CAN quiser estar conosco, quiser conversar, esse canal, como o chefe Fernando disse, está aberto, né? E semana que vem a coisa vai ser muito boa, né? E a gente não quer só ouvir um lado, nós queremos realmente ouvir os dois lados, porque é muito importante para a conscientização. Quero agradecer as centenas de pessoas que nos ouviram pelas redes sociais, várias colocações, várias perguntas, e uma coisa que me chamou bastante atenção é que falta muito conhecimento sobre o que é e como funciona a forma da nossa gestão. Então, as pessoas têm colocado muito coisas como, olha, o escotismo é movimento, né? Sem o devido respaldo, né? Como o chefe Fernando fez uma colocação, ele vai fazer um vídeo essa semana para estar explicando isso, é muito importante. Nós temos que entender que movimento não é mudança, movimento é mobilização, movimento é muito mais, né, do que simplesmente achar que as coisas vão mudar. A gente pode mudar muitas coisas, mas a gente nunca tira as bases de uma árvore, por exemplo, né? Se você cortar as raízes de uma árvore, a árvore morre. Se você tirar as raízes do movimento escoteiro,
o movimento escoteiro morre. No caso, não o movimento, mas a nossa instituição ao qual nós fazemos parte. Chefe Arnoldo, quero te convidar de novo para estar fazendo a nossa oração de encerramento e aguardamos vocês na próxima quinta-feira, às 19h30, com os líderes religiosos aqui nos nossos canais. Sempre alerta, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço o convite, chefe. Eu lembro de uma passagem que nós organizamos alguns chefes, escoteiros e jovens para ajudar nas enchentes, tanto do Rio de Janeiro, mais especificamente de Além Paraíba e Carmo de Minas. E quando nós descemos, eu tinha uma van e nós fomos nela, a assistente social de Além Paraíba, chamada Rose, nos recebeu. Os escoteiros do Brasil, que maravilha que vocês vieram nos ajudar. E nem fomos convidados, né? Nós fomos lá de xereta que nós somos, né? Mas naquele momento pedia a nossa ajuda porque havia ali um desastre ecológico natural muito grande. E nos nossos cursos a gente vê que nós somos, quem é formador sabe bem, nós somos formadores de opinião. E os nossos representantes estão lá para defender também as nossas opiniões, né? Os nossos delegados. Então eu peço que eles, além de votar com a razão, eles ponham a mão na consciência, mas ponham Deus no coração. Eles fizeram uma promessa de cumprir os deveres, né? Que esses deveres sejam honrados perante a instituição que eles estão representando, perante aos membros que eles estão representando. Então, hoje, a minha palavra é união. Nós somos fortes, juntos. Nós somos mais, nós somos muitos. Nós estamos espalhados, mas a União dos Escoteiros do Brasil não é uma minoria. A União dos Escoteiros do Brasil é a maioria de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. E nós temos os nossos deveres dentro do nosso coração. Nós temos os nossos deveres para com os nossos jovens, respeitando a individualidade de cada um. Nós fazemos o acompanhamento desses jovens individualmente e respeitamos todas as individualidades. Eu oro para que eles, então, possam olhar também para a unidade escoteira local e evitar esse embate, essa discussão num momento tão dolorido para o mundo inteiro, e a gente está aqui discutindo isso. Gostaríamos que não precisasse. Aos 24 membros do clã, que ponham o coração agora na frente, adie, se não quiser retirar da pauta, adie essa discussão para um outro momento mais oportuno. E, com certeza, Nossa Senhora Aparecida Peregrina, que está na casa do chefe Cláudio, que foi até lá em Carlópolis buscá-lo, possa olhar por todos os membros da União dos Escoteiros do Brasil. Amém. Obrigado a todos e até a semana que vem. Sempre alerta.